Salve, fios e fias! Estamos aqui com mais um episódio do ProsaCast CFidK e hoje com esse meu amigo aqui que leva muito a sério a frase "a minha vida tá uma correria". Tô com o Binho, ultramaratonista, o cara que tá levando o nome de Caxambu pro mundo afora aí nas suas competições. E Binho, fala uma coisa pra mim, CFidK? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço em Caxambu, né? CFidK. Senhor Ismael Carlos dos Santos e Marcionília Amélia dos Santos. E a família grande? Éramos 11 irmãos, agora somos 9. Conta um pouco da história da sua família, das suas origens. Então, meu pai morava em Carrancas, né? Que é uma cidade que fica a 76 quilômetros daqui de Caxambu. E ele tinha um sonho que seus filhos pudessem estudar num colégio, ter uma formação. E onde ele morava lá em Carrancas era muito longe do colégio, não tinha como seus filhos poderem estudar. Então ele resolveu mudar para Caxambu, a convite de um fazendeiro, para morar numa fazenda como caseiro. E ele veio para cá para ficar apenas 3 quilômetros da escola. E vocês vieram correndo? Não, né? Então, rapaz, eu descobri agora, na verdade eu não era nascido na época, né? Eu descobri que meu pai veio tocando vaca de Carrancas a Caxambu. Sério? Na verdade ele já... Que incrível isso. E seus irmãos, o que eles fazem, como que é a vida com eles? Rapaz, conta mais um pouco. Pode falar bastante da sua família aí, que depois dessa do carro de boi aí, a gente vai querer saber. Então, eu tenho, meus irmãos é muito eclético, né? Um é caminhoneiro, outro... Tem dois que mexe com caminhão, aí tem um que é um funcionário público, o outro trabalha na roça, né, na agricultura. Tenho duas irmãs que é doméstica, uma que é secretária, e tem uma irmã que trabalha em fábrica de doce. E esse começo aqui em Caxambu da sua família foi muito difícil, muita luta? Como é que foi? Então, rapaz, isso é bem engraçado de falar, porque eu tenho uma irmã lá que é a que mais chorava. Eu falo que ela é minha irmã número 1, mas ela é a que mais chorava, porque lá onde eles moravam em Carrancas, eu não morava lá, eu nasci em Caxambu. Ah, você nasceu em Caxambu. Eu sou filho de Caxambu mesmo. Você é filho de Caxambu, filho de quem? Filho de Caxambu. Então, lá onde eles moravam, eles tinham uma plantação de cana, e ela chupava cana todo dia, e quando chegou aqui em Caxambu não tinha, sabe? E aquilo ela reclamava pro pai e com a mãe todo dia, cadê minha cana, cadê minha cana, cadê minha cana? Ela queria voltar de tudo quanto é jeito pra Carrancas, né? Mas aí com o tempo o pai plantou a cana e resolveu a situação dela. Então seu pai foi o primeiro plantador de cana de Caxambu? Nessa fazenda foi. De acordo com a lenda, sim, né? E quanto tempo depois disso que sua família veio para Caxambu, vocês conseguiram se estabilizar e seu pai criar sua família grande, e aí cada um foi tomando seu rumo, nasceu o Binho? Fala mais um pouco aí da infância de vocês. Como que era a infância com esse tanto de filho? Então, a gente sempre morou na roça, né? E lá em casa, assim, não era uma casa grande. E dia de... Assim, chegava à noite para jantar, né? O horário de fazer as refeições era muito engraçado, porque era muita gente, né? E os panelão grandes, né? Aqueles panelão grande para poder tantos, né? Porque era 11. Agora imagina, 11 pessoas... Tipo de futebol, né? Mais do que 11, porque tinha o pai e a mãe, né? Então era 13 pessoas. 13 pessoas. Panela era esse panelão grande. Então, hoje em dia eu fico vendo as crianças fazendo hora para almoçar, hora... Não, a gente não. Já tinha que ir logo na panela para poder... Só quem passa valoriza, né? Só quem passa valoriza. E essa foi na nossa cultura, sempre plantando muito. A gente plantou muita verdura, muito legume. Né, e praticamente eu tive uma infância bem natural mesmo, bem. E você aprontava muito? Não, acredito que eu era... Não inventa, conta pra gente se você aprontava muito. Como é que era o Binho, moleque? Não, eu era, assim, muito gordinho quando criança. É mesmo? Era gordinho, caçula, e sofria muito bullying dos meus irmãos. Porque, primeiro que eu era menorzinho, né, caçula e gordinho, então eles, né, faziam brincadeira com... colocar no cavalo, jogar bola eu não conseguia correr, sabe? Era esse tipo de coisa assim, sabe? Eu sofri muito bullying com meus irmãos quando era criança. E a escola, deu muito trabalho? Não, assim, trabalho não, na verdade eu não posso mentir, né? Eu nunca gostei de estudar na minha infância, depois eu vou falar quando
me tornei adulto, né? Na minha infância eu não gostei de estudar. Porém, eu sentava na primeira carteira, não dava trabalho pro professor, não atrapalhava os colegas a estudar, mas eu não gostava de fazer nada. Eu era mas super quieto. Às vezes os professores achavam que eu nem estava na sala de aula. Só para contar uma história. Pode passar. Uma história pequena, mas Faça pequena. amor, você está aqui para contar a história da sua vida. Acredito que uma vez eu fui para a escola e na época tinha os ônibus que levavam para a escola. E chegou na escola, quando eu me notei, olhei, o professor pediu para eu tirar o caderno. Você não tinha? Cadê o caderno? Cadê a mochila? Tinha deixado dentro do ônibus. Para ver como que eu me importava com a escola, naquela época, né? Era legal. Eu conheço alguém assim, mas o caderno eu não esquecia, não. Mas aí foi pior, porque eu não queria escrever. A professora mandou eu para a biblioteca e mandou escrever um monte lá, e fiquei escrevendo um tanto. Você estudou aonde? Estudei no Cabo Luiz, depois eu fui Polivalente, depois estudei no Erma. E nessa época da escola, você fez muita amizade? Tem gente que tá com você até hoje? Porque antigamente a gente fazia amizade, né? Hoje, infelizmente, nessa geração de celular, as crianças não estão muito preocupadas em fazer amizade, não. A gente que viveu essa fase de não ter celular, a gente tinha amigos. Você é amigo dos seus amigos até hoje da escola? Sou, meus amigos, porque na verdade era assim, a gente era da escola e a parte melhor é que a gente ia pra rua, pros campinhos de terra jogar futebol. Então esses colegas, esses amigos, cresceu comigo fazendo isso, né? Ia pra escola e depois ia pros campinhos jogar futebol. E o futebol foi crescendo comigo. Você jogou futebol, então? Não joguei futebol, né? Você quase jogou futebol? Quase joguei futebol, né? Aí, né, e esses amigos foram crescendo. Hoje em dia eu encontro com todos, né? Assim, a gente conta várias histórias, né, de futebol, várias histórias de escola também. Quando a Poeta é a geração antiga, a gente tem essa coisa de sentar e começar a relembrar as coisas que aconteceram, né? E você estudou até quando? Você formou ensino médio? Já que você não gostava de estudar? Não, a minha é bem diferente, porque, na verdade, eu parei, da primeira vez que eu da escola, parei no 5º ano, porque eu tinha conseguido um emprego aqui na cidade de Guarda-Mirim. Guarda-Mirim. Comecei a trabalhar, e eu tinha muitos sonhos de ter uma bicicleta, e eu consegui ter essa bicicleta, né? Quando eu tive essa bicicleta, eu falei, agora eu não preciso mais estudar. Ó que erro, né, cara? Como que a gente não Você conseguiu a bicicleta, então pronto, você conseguiu tudo que você queria na vida. Falei, agora já era, agora eu tenho uma bicicleta, tenho um trabalho, então eu vou, né? Estudar pra quê, né? Estudar pra quê, né? Se eu já tenho, né, o que eu preciso. Só que quando eu parei de estudar, eu perdi o emprego, porque para trabalhar eu precisava estar estudando. Tá estudando, exatamente. Aí eu perdi. Fica até um conselho aí pra vocês. Nunca parem de estudar. Corra atrás dos seus sonhos, mas não parem de estudar nunca. E seus pais, na época que você saiu da escola que você parou, o que aconteceu? Não falaram nada? Não? Então, meu pai falou que assim, meio que forçou eu voltar a estudar. Forçou, eu já não tinha minha mãe mais. Meu pai forçou eu voltar a estudar, mas eu não quis, depois que eu não quis, ele falou, já que você não quer, e eu já tinha arrumado outro serviço. Aí já arrumou outro serviço? Arrumei outro serviço, falei, não, pai, eu vou trabalhar e tal, e eu não quero mais estudar. E falou, então, olha aqui, explicou pra mim, eu, que a sua mãe, viemos pra Caxambu, para que vocês pudessem estudar. Não era para trabalhar. Primeiro estuda, depois trabalha. Mas se é uma opção sua, não tem como eu te forçar, né? Mas aí você voltou para a escola? Depois. Muito tempo depois? Muito tempo depois. Aí eu comecei a trabalhar. Aí abri mão da escola. E esse período de profissional, o que você chegou a fazer? Conta para nós. Eu era padeiro, rapaz. Não, mas você ainda é padeiro? Não, agora não mais, né? Mas se jogar uma massa na sua mão aí, na hora. Quem aprende não esquece, né? Quem aprende a andar de bicicleta não esquece. Quem aprende a ser padeiro também não esquece. Aquela história, né? Quando parar de correr, abre uma padaria. Abre uma padaria. Que não tem problema, né? Tem não. Vender pão, vender biscoito. A gente vai dar uma pausa agora. A gente tá aqui no restaurante Coreto. E tá difícil entrevistar o Binho aqui, porque a gente tá num cheiro de comida aqui fantástico. Queria até agradecer o Luiz pela oportunidade da gente estar aqui gravando com o Binho. Agora vamos tomar uma aguinha mineral de Caxambu aqui e já a gente volta no segundo bloco, que ele vai falar aqui pra gente como começou essa história profissional dele no esporte. Aguarda, a gente já volta. Já pode almoçar agora no Coreto, não? Não, pera aí, bem, calma, daqui a pouco você almoça. Você já tá na hora, né? A gente volta já. Bom, depois de tomar essa aguinha mineral de Caxambu aqui no restaurante Coreto, a gente vai dar sequência no ProsaCast Cê de Quem, com o Binho. E, Binho, como é que começou essa sua vida esportiva?
Você já começou correndo? Foi quando você veio de carro? Conta pra gente aí. Então, rapaz, é que todo mundo pergunta se... O que eu mais recebo pergunta é se eu corri a vida toda, né? Mas não corri, não. Na verdade, eu não sei se eu sou ainda, apaixonado por futebol, né? E na época eu tinha parado um tempo e eu queria voltar a jogar. Aí eu comecei a fazer uma preparação para poder jogar futebol, né? E comecei a preparar. Aí um belo dia ia ter uma corrida aqui em Caxambu de 18 km. Que ia de Caxambu ao trevo de Baipendi e voltava. Ia 9, voltava 9. Aí o pessoal falou, Binho, você tá treinando bastante corrida, você tá bem, vai ter uma corrida em Caxambu, escreve nela e vai. Eu escrevi. Não esqueço disso, era mês de março, então tava aquele, não era inverno, tava aquele verão. E aquele sol, sabe aquele sol queimando? Você nunca tinha participado de uma corrida? Nunca. E, rapaz, ia 9, voltava 9. E eu preparei, aí tô vendo aquilo lá, aquele tumulto, todo mundo aquecendo, nunca tinha visto aquilo, né? Aí, largou a corrida pra ir 9, foi, ó, mamão. Falei, nossa, que beleza, cara. Sossegado, tranquilo? Tranquilo, 9 foi tranquilo. Mas você já tinha o preparo físico do futebol, né? Então, do futebol, foi tranquilo. Só que era 18. Aí foi 9 tranquilo. A hora que eu comecei a descer e ainda tava tranquilo. A hora que pegou a reta, rapaz, da ponte pra cá, de Cruzeiro pra cá, nossa, como que eu senti, que eu sofri. Rapaz, eu xinguei tudo quanto é nome, assim, internamente. Porque, nossa, como que eu falei, povo maluco, povo doido. Ele falou, não quero isso pra mim, nunca mais na vida. Não quero isso pra mim, que povo maluco, cara, coisa de doido, cara. Falei, nunca mais eu volto, eu vou chegar lá nem parar lá. Ah, rapaz, aí chegou, eu não fui bem, não fui pódio nesse dia. Só que eu vi o pódio lá muito bonito, cara. Você vê, né, como que a gente... Brilhou o zóio. Brilhou o zóio. Brilhou o zóio. A hora que eu vi que lá, rapaz, o pódio muito bonito, falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou treinar até conseguir um pódio só. A hora que eu conseguir esse pódio, eu paro. Aí isso aí demorou 3 anos pra eu conseguir esse pódio. E o futebol? Você parou? Aí o futebol eu fui parando, até que chegou um dia que meus colegas chamavam pra jogar, eu falei, não vou mais não, porque eu tenho que treinar a tal hora. Ah, tem corrida domingo. E você jogou em que time, Caxambu? Rapaz, eu nunca fui bom jogador, né? Eu joguei no time da fundação. Você era famoso assim, você joga de quê? Você falava teimoso, né? Teimoso. Onde tinha uma vaga eu tava indo, né? Joguei no Galáctico, que era um time que a gente mesmo montou. Joguei no Juventus, que chamo velho também. Né? E no Crack eu não cheguei a jogar. Mas assim, time mesmo eu nunca... Time de liga eu nunca joguei. Qual que era a posição? Eu era volante no campo e pivô no futsal. Eu joguei futsal também. No campo que ser goleiro, meu pai não deixou. Né? Falou que era a profissão mais sofrida que tinha no futebol, era goleiro, que eu não ia jogar no gol. Né? Jogava no gol lá em casa. E aí, então, isso mudou sua vida. Isso transformou, mudou. Primeiro você xingou bastante, né? Porque você não queria estar ali. Eu não queria estar ali não, para aquilo ali. Mas isso foi o que me deu um start, né? Que fez com que você visse que você tinha um caminho a percorrer aí. Literalmente, né? Um caminho a percorrer. Na verdade aquilo ali mudou tudo a história. O Binho antes da corrida e o Binho depois da corrida. Uma corrida que você foi assim, do nada, lá estava o Binho. Fui lá, não fui bem na corrida, fui super mal, porque não fui pódio, não tinha uma performance legal. Eu não estava preparado, na verdade, para aquela corrida. Sim. Hoje em dia eu vejo que eu não estava preparado. Mas na estrada, com mês de março, né, você falou, né? Mês de março, um calorão. Mas aí o pódio te fez acreditar que você podia chegar ali. Porque quando eu vi o pódio, eu falei, não, se eu tenho que me dedicar, né? Eu sabia disso. Então, vou dedicar até conseguir um pódio. E isso aí foi demorando. E hoje em dia eu vejo que foi bom, sabe? Porque eu aprendi a ter o gosto, sabe? De ter vontade de vencer, E isso realmente te transformou como pessoa? Isso me transformou, porque eu vi que não era só ganhar, não era só todo dia. Não, ganhar ou perder faz parte da vida, não só de esporte, né? Aí faz parte da vida e a gente tem que entender como que isso funciona. Às vezes tem gente que não sabe perder. A gente viu recentemente aí o menino Ney mimado que perdeu de 6 e chorou. Imagina se todo mundo que perde 6 for chorar, né? Nossa, eu ia chorar todo dia. Não é? Imagina, a vida é ganhar e perder. Você não pode nunca desistir. E isso te incentivou também, como você tinha falado antes, com relação à escola? Então, eu vou chegar no assunto da escola. Um belo... assim, com o tempo da minha carreira, eu fiz uma viagem internacional.
Ó, Nós vamos chegar lá na sua carreira, peraí. Nós vamos chegar. Mas pode falar aí que já a gente chega lá. Por que eu voltei a estudar? Eu voltei a estudar porque eu entendi, para eu poder viajar, para eu poder correr, eu precisava saber escrever, eu precisava saber interpretar. Exatamente, uma coisa leva a outra. Preencher uma ficha de hotel, eu tinha que saber me comunicar. E como eu tinha parado muito cedo, né? Eu não sabia nada daquilo, não sabia preencher uma ficha de hotel, ó, pra ver. Sério? Com 29 anos de idade. Aí você lembrou do caderno que você deixou no ônibus. Lembrei, da mochilinha preta. Mochilinha preta. Lembro até hoje, só. E assim, a professora falando, viu, ô Kleber, cadê sua mochila? Eu, nossa. Pois é. Aí lá na frente você falou, pô, mochilinha. Um dia eu nem chamei de professor, ô dona. Esqueci no... Deu vontade de correr atrás do ônibus e pegar a mochilinha agora, né? Deu. Aí, primeira coisa que eu fiz, quando eu viajei, que eu não consegui preencher o ficha de hotel, eu voltei e matriculei no Polivalente para estudar no EJA. Olha no que EJA. legal. E falei, não, eu vou estudar porque eu preciso aprender, né? Preciso aprender para... Te motivou. Uma coisa, olha que interessante a vida da gente, né? O futebol te motivou a correr. Isso. A corrida te motivou a voltar para a escola. Interessante isso, né? Virou um círculo do bem, né? Que na verdade a corrida me ensinou muita coisa. Sim. Que eu precisava... primeiro que eu precisava estudar, depois que eu precisava aprender a comunicar, porque hoje em dia a comunicação é 99,9% para poder a gente viajar, para poder a gente ter, igual no meu caso, né, que sou atleta, ter patrocínio, ter apoiadores, então a gente tem que saber se comunicar bem. Sabendo se comunicar, você passa confiança, principalmente no caso de patrocinadores, que as pessoas sabem que podem confiar em você. Inclusive, quem quiser patrocinar o Cefit Quem, a gente vai abrir já as cotas aí para que legal, para patrocinar o Cefit Quem. Isso ficar uma próxima conversa minha particular com vocês. Ô Binho, a gente vai dar só mais uma pausinha rápida agora, que eu já quero entrar no assunto que é a sua vida profissional. Legal. Porque agora eu sei que a gente vai ter bastante história a mais. Nossa. Você vai contar como tudo começou, desde a primeira corrida internacional, nacional, os perrengues que você passou. Eu quero saber os perrengues que você passou, porque esses trem tem muito perrengue, né? Muito, cara. Muito. Porque eu acompanho você desde o seu começo aí no exterior, e eu sei que você já correu em lugares assim que acho que nem de ônibus eu ia. A gente vai dar uma pausinha, beber mais uma aguinha, ficar escutando esse cheiro da comida, como é que nós falamos aqui em Minas, escuta o cheiro da comida aí. Então, rapaz, e a gente já volta pra você contar. Que na verdade... Calma que você vai almoçar daqui a pouco. É que eu venho todo dia aqui no restaurante Coreto, então, quando convidou eu pra vir aqui, falei, não, já a hora de almoço aí tá... Ficou 2 dias sem comer. A gente já volta já. Bom, estamos de volta, sofrendo aqui com esse cheiro de comida do restaurante Coreto, que não é fácil, confesso para vocês que não é fácil, mas com a nossa bendita água mineral de Caxambu. E agora o Binho, agora você vai entrar na sua atual fase. Como começou a crescer as corridas na sua vida, como que você entrou por esse mundo definitivamente. Desde aí, conta pra gente, desde a primeira corrida sua, depois dessa aí que você não queria, aí você começou a se tornar profissional, até os dias de hoje. E eu quero saber perrengue, hein? Quero saber perrengue. Gostei muito, cara. Você viajou o mundo inteiro aí, então, com certeza. Vamos lá, conta pra gente aí. Acho que eu tive mais perrengue do que tudo. Rapaz, nossa. Então, depois daquela primeira, eu comecei a correr aqui na região, né? Aí começou, prova de 5 km. Só que era assim, tinha uns meninos de Conceição, fala os meninos, mas eles já eram mais velhos que eu, a gente chamava eles de menino. Que era 2, que era o Tiãozinho e João Paulo. Rapaz, e aqui tinha um outro de Cambuquira, era o Fábio. E toda a prova aqui na região era pros 3 primeiros. E eu ia, rapaz, já tinha melhorado um pouquinho, toda corrida que eu ia, eu nunca ganhava deles. Toda prova que eu ia, o pódio era pros 3 primeiros. Eu era o 4º. Aí ficando pra trás dos meninos. Toda vez eles ganhavam. E quando aí tinha uma corrida, eles já falavam assim, o Tiãozinho, João Paulo e o Fábio vai vir. Já era. E eu aquilo insistindo, e nunca ganhava, né, essa prova. E demorou mais tempo. Um belo dia, rapaz, eu tava lá no serviço, aí recebi, naquele tempo não tinha WhatsApp não, sabe, era... Não lembro disso, não era nascido. Não tinha WhatsApp. Então era mensagem de... SMS, era o famoso SMS. E eu recebi uma mensagem que ia ter uma corrida em Lavras. É de um banco famoso, que eu não vou falar o nome. Não vou, né? Ia
falar logo a premiação, quanto que era R$100 primeiro colocado. Sério? R$100 primeiro colocado. Banco pão duro esse. Esse banco é de falar pra você. Aí... Sem conto, pô. Nem conta. E isso era quinta-feira. A corrida era no domingo. Aí na quinta fiz uns treinos. Aí diminui meus treinos. Aí saímos daqui na madrugada de sábado para domingo para essa corrida lá. Rapaz, foi a primeira corrida que eu consegui ter pódio. E aquilo eu não acreditava, porque a corrida largou e era 2 provas numa só. Uma prova de 10 e uma prova de 5. Eu fui correr a prova de 5. E quando eu tava no meio do povo, e quando virou pra de 5, eu vi que o cara da moto tava esperando o primeiro colocado de 5 passar, pra virar, pra levar pra bater, né? E quando eu vi que eu era o primeiro, eu não acreditava. Rapaz, eu não acreditava. Eu achava, pô, é um sonho que eu nunca tinha ganhado, nunca tinha sido pódio, nunca tinha... E eu fui indo. E quando chegou lá, rapaz, quando eu fui o primeiro, eu não acreditava de felicidade. Primeira corrida que eu fui pódio, que eu ganhei na minha vida, foi em Lavras. E como você conseguiu controlar essa emoção de ver que você estava em primeiro, que você ia ganhar, mas sem esquecer que você tinha que ganhar, né? Porque assim... vai que dá um branco, né? Opa, ganhei. Porque na verdade assim, eu ficava olhando para ver se não via ninguém. Eu tava mais preocupado para ver se não tinha ninguém, porque eu tava... de chegar e ganhar. Chegar e ganhar, porque sempre os caras me passavam. Eu abria, quando a gente fala abrir assim, porque eu tomava vantagem, os caras vinham e me passavam no final, eu não conseguia pódio. E esse dia, rapaz, deu certo. Quando eu voltei, rapaz, nem foi nem pelo dinheiro, porque era R$100, não era, né? Na época eu trabalhava como padeiro ainda. Quando eu cheguei em casa, que eu falei, mostrei o troféu pro pessoal lá em casa, falei, aqui é o troféu, aqui, ó. Rapaz, eu me senti o melhor atleta do mundo, cara. Lógico, orgulho, né, cara? Orgulho. Aquilo eu falei, nossa. Você lutou por aquilo, né? Lutei por aquilo. Você literalmente correu atrás disso. Nossa, treinava muito, mas muito. Às vezes eu tava na beira-bega ali treinando, um frio, cara. O pessoal, você é louco, cara, você já trabalhou o dia todo, veio de embora pra casa, descansar, você tá aqui nessa beira-bega aqui, um frio, mas rapaz. não é loucura correr atrás do que você quer, né, cara? Eu falava, não treinava. E eu tinha uma bicicletinha, rapaz, eu chegava, não esqueça disso, eu gostava da bicicletinha no pós-esportivo ali, deixava a bicicletinha, deixava a mochilinha e treinava, cara. Que não é a mochilinha preta. Não, a mochilinha preta, ela... ficou no ônibus. Ela ficou no ônibus, mas depois me devolveram. Né? E eu comecei, de lá pra cá eu comecei. Só que... Claro, né, a gente vai evoluindo, vai começando a apertar as coisas e vai começando os perrengues, né? E chegou um momento que eu recebi um convite de um treinador para correr uma corrida lá em Balneário Camboriú. Já começou a subir a régua, né? Aí eu falei, opa, Balneário Camboriú. Aí, só que na época eu trabalhava ainda como padeiro. E eu trabalhei o dia todo, aí fui para Pouso Alegre, na sexta-feira, não esqueço disso, saí de um ônibus que passava em São Lourenço, passava em Santa Rita do Sapucaí, e para depois chegar em Pouso Alegre. Chegou em Pouso Alegre de noite, cara, mas de noitão mesmo. E só como eu não sabia andar direito na cidade, chegou lá na rodoviária, ele mandou eu pegar um táxi, na época um táxi, falei, não, você me busca aqui, porque eu não sei, né? Tava com medo mesmo. Aí buscou ele, fui pra casa dele. Rapaz, nós saímos para Balneário do Camboriú, 1h da manhã, Pouso Alegre. Fomos chegar lá, era meia-noite. No outro dia? Do domingo. Pelo meia-noite, a corrida era 6h da manhã. Não esqueço disso. Nós pegamos um trânsito que estava parado, ficamos o tempo todo parado, aí chegou lá onde que a gente ia ficar. Quando eu fechei o olho e acordei, era a hora da corrida. E eu felizão, achando que já era um atleta, tal. Já estava acima da confiança. Já. Acima da confiança, moral da história. Não consegui, pódio. Eu pensei, falei, rapaz, né, cara? Então não é assim como eu pensei, não. Então não melhorei, não. O pador é doce, mas não é mole, mole, não. Aí voltou, rapaz. Para voltar, demorou também de novo, cara. Demorou. E, rapaz, isso é coisa de maluco, cara. Muito, totalmente, né? Veio viajando. E quando chegou aqui em Pouso Alegre, não esqueço disso, rapaz. Na porta da casa dele, quando ele parou o carro, ele falou, olha, eu quero te treinar. Eu falei, opa, bom. Só que eu quero te treinar para ultramaratona, cara. Nossa senhora. Aí eu falei, ultramaratona? Ele falou, rapaz. Prova de 100 km. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Eu vou correr 100, 200 km como, rapaz? Você não tava correndo tudo curtinho aqui, né? Perto dessas aí, né? 5 km, essas coisas. Aí, rapaz, eu falei, ele falou, vai embora lá, você pensa, depois você me fala. Aí eu fui.
Aí fui, voltei pra casa, falando, tá beleza então. Aí ele começou a passar os treinos. Aí treinava a semana inteira, aí chegava domingo, ele passava, sábado e domingo, passava treino de 8 horas. Nossa. 8 horas. Falou, ó, corre aí, se não aguentar correr, você caminha, mas tem que ficar 8 horas. 8 horas treinando? 8 horas de movimento. Rapaz, que perrengue que eu passava. Eu ia pro meio dessas estradas aí, cara, de terra, cara. Eu ia, aí era 8 horas. Então eu ia 4 horas pra voltar 4 horas. Na época eu não sabia direito o que eu fazia. Colocava as coisas na mochilinha, só que faltava. E você não tinha orientação nenhuma, só desse cara de longe? Só do cara de longe, longe. Aí ia, rapaz, chegava, acabava a água. Meu Deus. Aí tinha que passar na casa de alguém para pedir água. Segundo, eu não levava a quantidade de carboidrato necessário. Você não tinha orientação, né, na verdade? Não tinha orientação nenhuma, passava muito mal. Terceiro, às vezes passava frio. Não esqueço disso uma vez, rapaz, eu fui até São Lourenço correndo pela estrada de terra. Na hora de voltar, eu não conseguia correr. Eu tinha acabado todas as energias. Tudo. Meu Deus, e aí? Tudo. Aí, rapaz, eu parei numa casa, ela pedia açúcar, cara. Eu vim comendo açúcar, cara. Açúcar pra ter energia. Que foi o que te deu força pra chegar aqui. É. Quando eu cheguei, cara... Rapaz, você é maluco. Aí eu falei pra ele, ele falou, rapaz, você tem que procurar um nutricionista, um médico, claro, pra poder te orientar, porque senão, né, você não vai conseguir, não. Aí beleza, aí comecei a melhorar. Procurei um nutricionista que quis me apoiar, né? E ele me marcou a primeira corrida. Adivinha de quanto tempo que era? 100 quilômetros. 12 horas de corrida no morro, subia e descia, assim, Poste Caldas. 12 horas de 12 horas. Subia e descia. Subo nem de teleférico. Aí beleza, cara. As primeiras voltas foi bom. E ó, era 12 horas. 3 horas de prova eu tava achando que eu tinha que correr 5 km. Rapaz, quando deu 4 horas, 5 horas, aí acho que o urso, eles falam com o urso, é em cima, né, cara? O urso. Aí eu sentia tudo que você pensar, cara. Dor no pé, dor na cabeça, dor... Aí... E esse momento eu desidratei, cara. Desidratei, comecei a passar muito mal. Quem me levou nessa época foi o Freitas, cara, dessa corrida. Aí ele falou, não, calma aí, você tem que comer aqui. Eu parei, comi um pouco e comecei a correr de novo, E você terminou a prova, Dudu? Terminei às 12 horas. Mas aí terminou a corrida. Quando terminou, aí o pessoal falou comigo, eu falei, beleza, cara. Vocês vão ver se eu volto aqui nesse negócio, que essa prova doida, cara. Eu nunca mais eu volto nesse negócio, não. Aí voltei. Aí, quando eu tava vindo embora, ele falou assim, depois eu mando o treino da semana. Eu falei, não, cara, não precisa mandar não, que eu não vou correr mais isso aí, não. Você já tava decidido a desistir? Decidido. Falei, não, cara, durante a corrida eu falava, nunca mais, cara, eu vou completar isso aqui, porque o pessoal me apoiou de Caxambu, todo mundo me apoiou, pra eu poder vir aqui, né, e, né, aí, rapaz, ele falou, não, vai pra sua casa, descansa, quarta-feira eu te mando mensagem. Quarta-feira ele mandou mensagem, um convite. Mais uma corrida? Uma corrida em Belo Horizonte, 21 km. Foi só aumentando. No sábado. Olha só, era 12 horas, ele mandou me correr 21 km no sábado. Aí aquilo foi pra me encher os olhos. Eu fui lá em Belo Horizonte pra correr, né? Nunca tinha ido em Belo Horizonte. Aí corri uma meia maratona. Era uma marca famosa de tênis. Moral da história, fui 9º colocado na meia maratona. Aí eu falei, opa. Aí de lá pra cá eu comecei a treinar. Esse cara foi o grande incentivador da sua vida. Ele assim... Ele acreditou em você no meio do caminho queria desistir. Queria desistir, ele acreditou. Aí ele me... Tem uma prova famosa no Brasil, eu vou contar as histórias dela daqui um pouco, que é a BR 135 milhas, né? Então, essa prova é o que realmente me levou pro mundo da ultramaratona, que é uma prova muito famosa. E ele me inscreveu na época lá nessa prova. Só que eu não tinha currículo, eu fui como atleta da Macedônia. Não, pode ser, até da Macedônia. Macedônia. E chegou lá, rapaz, eu não esqueço disso, cara. A gente chegou lá, a prova largava de noite, era 8 horas da noite. Aí chegamos durante o dia, aí o diretor da prova Kleber Felipe dos Santos, Macedônia. Quando falou Macedônia, eu estiquei a mão. Aí o pessoal olhando. Macedônia foi ótimo. E a corrida largou, e esse dia tinha uma pessoa só no meu carro de apoio. Que ele arrumou lá, era uma pessoa só, e eu fui. Aí corri, tava correndo, tava bem na prova até, rapaz. Era o 3º colocado. Durante o dia, de boa. E quando veio a noite, cara, porque a primeira noite, passou o dia, e a segunda noite. Aí era mais ou menos tipo umas 11h30 da noite. E o carro de apoio meu, não sei... Sumia, eu não via. E eu tava correndo, e não via. Eu correndo, não via. E eu comecei a sentir frio, e eu vi um barranco, cara. Encostei no barranco e fiquei. E ó, fiquei ali, ó, tempo.
mais ou menos uma hora, mais de uma hora ali, ó, quietinho ali, tava sentindo um frio, aí passou um carro de outro atleta. Até depois a gente se tornou muito amigo, que é a Patrícia, né? E aí você perguntou, o que você tá fazendo, o que aconteceu? Eu falei, não, tô esperando meu carro de apoio, que tá aí pra trás, até agora não chegou. Ele falou, ixi, ele tá longe, cara. Nossa! Aí que você viu a situação que você tava. Ele tá longe e o cara tá dormindo. A gente passou perto do carro lá, ele nem... Falei, nossa, tá dormindo. Aí eles perguntou pra mim, você quer belo apoio você arrumou. Você quer alguma coisa e tal? Eu falei, cara, eu quero uma coberta aí, alguma coisa, né? Pra comer, que eu tava com fome no dia. E, rapaz, e quando passou um tempão, mais um tempão, quando foi mais ou menos umas 4h30 da manhã, ele chegou lá. Ele encostou, aí viu eu lá acostadinho assim, ele falou, nossa, Bim, eu dormi, cara, eu não tô bem, não tô conseguindo que mais bom. Ir. E você tava ótimo, né? Eu tava, aí... Ele não tava bem, você tava ótimo. Aí falou, cara, eu não tô bem, né, e tal, se você quiser ir, a gente vai, mas eu não tô bem, não. Eu falei, não, então vamos parar. Se você não consegue, então vamos parar. Aí, rapaz, e tô eu voltando pra casa. Primeiro ano da prova, eu queria conseguir o nome, né, não consegui. E foi a primeira tentativa da BR, que eu fiz de completar a prova. Primeira tentativa, e depois uma outra oportunidade você completou. Fui na segunda vez. Vou contar mais uma história da BR. Segunda vez, preparei durante um ano, treinei bastante, né, e escrevi no nome da BR, dessa vez, levei um apoio de Caxambu, bacaninha, o Freitas e mais um sobrinho meu. Aí chegou lá, cara, eu fui correndo. Quando veio, eu corria 10 quilômetros, passava mal. Deitava no chão, passava mal, ficava mais só o pó mesmo. Não conseguia, sabe, não queria outra coisa a não ser dormir durante a corrida. Corria mais um pouco, passava mal. Corria mais um pouco, passava mal. Aí passou o médico lá e falou, rapaz, se eu fosse você, desistia, porque a sua imunidade tá baixa, cara. E eu corria mais um pouco, passava mal. Corria mais um pouco, passava mal. Aí chegou numa cidade que se chama Tocos do Mogi. Tocos do Mogi, não esqueço disso. 5 horas da manhã, o Freitas pegou uma mangueira, cara, mas me tacou um jato d'água gelado, cara, pra dar um... Acordar você. Acordar. Aí eu acordei, cara. Moral da história. Completei a corrida com 38 horas. Primeira vez que eu completei essa prova. Hoje eu sou recordista dela. Hoje coisa linda aí, tá vendo? Aí sou recordista. Aí depois retornei de novo lá nessa prova, fui campeão com 26 horas e 10, depois fui recordista dela com 23 horas e 29 minutos. E o outro ano que eu fui, a gente tava correndo, rapaz, tava um chuvão, mais um chuvão, e não passava carro, era só barro. E quando a gente tava indo, quando vê, tinha um rio, quando a gente acaba de descer de Andradas, tinha um rio, cara. E tava eu e o Natan daqui de Caxambu, cara. E o rio tava cheio de água, não tinha como a gente passar. Nossa. Falei, ô Natan, voltar nós não vamos, então o que nós vamos fazer? Atravessou o rio. Atravessamos o rio, pegamos um bambu e fomos assim, ó. Que loucura, assim. Que loucura. Foi algo fora mesmo do normal. E pra gente encerrar as histórias suas de maratona, de ultramaratona, uma do exterior, assim, inesquecível. Inesquecível? Eu sei que você foi muitas do exterior, mas vamos pegar uma inesquecível, tanto com perrengue quanto com sucesso. Eu posso falar 3? Claro que pode. 4. Vai. 5. Vamos correr. Tem muito perrengue. Vamos falar rapidinho. Vai lá. Vamos falar rapidinho. A primeira que eu vou falar, o que acontece? Foi a primeira vez que eu fui pra correr fora do Brasil, que foi pra Holanda. E, rapaz, que perrengue. Primeiro, que eu não sabia pedir uma água em inglês. Segundo, que eu não tinha nenhum WhatsApp. Todos os colegas meus tinham, eu não tinha WhatsApp. Nossa. Terceiro, rapaz, quando chegou lá que eu vi aquele frio, cara, eu não tinha levado roupa de frio direito. Meu Deus. Aí isso pra mim foi... E pra fechar a história, eu fui pela seleção brasileira. O Diógenes não falava que a seleção não arcava com todas as despesas, cara. Nossa. E quando eu vi lá, rapaz, cara, eu vi, mas foi um perrengue. Esse foi o maior perrengue que eu passei. Eu não sabia comunicar, eu não sabia... Eu não tinha nada pra falar, né? Não tinha nada, era sabia cru, o que fazer, né? Sabia o que fazer, eu achei que eu ia lá correr e fui. Essa foi do coisa. Segunda que eu vou contar, essa é até boa demais, cara. Uma vez que eu fui correr, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos correr, e... costume aqui em Caxambu, pegar uma garrafinha de água, correr 35 km, correr 30 km. Garrafinha de água, mais um gelzinho no bolso.
Cheguei lá, rapaz, peguei uma garrafa. O treinador na época falou assim, ó, faz 5 km aí. Aí peguei uma garrafinha e fui, cara. Fui. E lá tem uma placa assim, que você não pode ficar 10 minutos sem água. Fui. Eu fui, a gente tinha uns abrigos que fica lá no meio do deserto mesmo, eu peguei a garrafinha e fui. Quando eu fui, cara, eu não sabia se eu tacava água ou se eu bebia água. Aí na hora que eu tacava água e bebia água, só que eu esqueci, depois eu tinha que voltar. Rapaz, e depois pra voltar? Deu o que fazer, cara. Demorou mais ou menos umas 2 horas pra fazer 5 km. Que eu voltei caminhando, voltava, caminhava um pouquinho e parava. Achei que eu ia morrer. No deserto? No deserto, com 5 km. Pra ver o perigo que é uma pessoa que não tem orientação. Sim. E esse foi um dos outros. O outro, agora eu vou contar o último aí. Eu falei que eu vou contar pra ele. Fica à vontade. Eu fui pra Costa Rica, correndo na Costa Rica esse ano. E era 200 milhas. Nossa Senhora. 200 milhas. E essa prova era uma prova que saía do Caribe e ia pro Pacífico, né? Do Atlântico Pacífico, isso mesmo. Aí, rapaz, e tinha uma parte lá que é uma parte indígena, que você só passava com índio. E era 17 quilômetros. 7 quilômetros. A corrida foi, bom, aí quando chegou na parte do índio, beleza. Rapaz, o que eu vi de bicho naquela selva, que eu vi de cobra, que eu vi de bicho selvagem, cara. Rapaz, eu nunca passei tanto medo. E, pra terminar, no finalzinho, tinha que passar em cima de um rio, no meio de em cima de um, tipo um teleférico, sabe? Um teleférico, só que é um teleférico que o índio puxava com a corda e chegava, depois a gente subia dentro daquilo lá, aquela gaiola aberta, gaiola sem proteção nenhuma, gaiola aberta, e a gente atravessava um rio muito grande. E isso de noite, chovendo, cara. Rapaz, quando a gente entrou lá, ele falou agora, ele falou assim mesmo, 1, 2, 3, aí eu fechei os olhos, cara. Quando eu fechei os olhos, cara, o negócio fez... Só que não atravessou, parou no meio do rio. Em cima do rio? Em cima do rio, aí a gente tinha que puxar a corda, então eu tinha que abrir o olho. E quando eu abri o olho, o negócio começou a balançar assim no rio, eu falei, fui. Se eu cair aqui, já era, cara. Mas como? Quando atravessou lá, cara, atravessou aqui lá, rapaz, esse perrengue foi... Isso aí foi... Imaginei assim aqueles índios do Indiana Jones lá com as flechas embaixo, esperando você cair. Esse foi difícil, cara. Mais difícil mesmo, cara. Mais sucessos lá fora ou mais perrengue? Mais sucesso. Quantas você venceu? Fui 5º colocado no Campeonato Mundial já. De 50 km. Fui 8º melhor sul-americano. Cara, já me tornei bem conhecido fora do Brasil, porque eu sou recordista numa prova que é muito famosa, que é BR-135 milhas. Então eu tenho, assim, um prestígio muito grande lá fora, né? No Brasil, isso foi muito bom para mim. Assim, fiz vários amigos lá, patrocínios de fora também, né? Com marcas de tênis também. Isso foi, para mim, deu uma visibilidade muito grande. Participei de um documentário da Bedora, que é internacional, que isso, né, quando sair vai ser muito bacana, porque filmou aqui em Caxambu, eu já consegui ver uma parte, sabe? Aqui em Caxambu, muito bacana, filmou aqui dentro do restaurante, né? Eu venho todo dia, restaurante Coreto, todo dia, né? E, cara, isso pra mim lá fora foi, assim, conquistei muita coisa, muita amizade, muita luta, né? Muita luta, né? Muito bom. Literalmente muita correria. Muita correria, corri demais. Diante disso tudo, quem é o Binho hoje? Hoje, primeiro, alguém que se sente realizado. Alguém que se sente com muita vontade de muitas conquistas ainda. Mas se você está realizado, por que você quer conquistar? Eu me sinto realizado por tudo que eu já fiz, por tudo que eu já consegui. Porque muita coisa que... em São Paulo é algo que eu já não achava que eu nunca ia em São Paulo. Só pela novela que eu assistia na época. Né? Então eu agradeço muito a Deus por isso. Porque Deus, assim, Deus me deu muitas bênçãos, né? Um cara muito realizado, um cara muito sonhador. Muito sonhador. E que aprendeu a não desistir nunca. Não desistir nunca. Assim, eu falo que se cair um tijolo, você pega ele, limpa, tira a massa, né? Coloca uma massa nova e coloca o tijolo de novo. Né? E assim a gente vai, um tijolinho a cada dia. Que uma hora a gente consegue construir uma casa. Que recado você deixa para todo mundo em geral? Você tem uma história de vida fantástica, então eu acho que assim, é legal você deixar uma mensagem positiva. Antes de eu deixar esse recado, eu podia fazer uns agradecimentos?
que tem um... Então, faz os seus agradecimentos e depois a gente vai deixar um recado para todo mundo. E outra coisa, eu posso pegar meu caderninho, senão eu vou esquecer. Pega o seu caderninho aqui, você tá à vontade, rapaz, vamos, você tá em casa. Eu tô aqui, eu tô no Cefid K, né? Aqui você tá à vontade. Aqui eu vou falar... Aqui não tem roteiro, vambora, pega o seu caderninho. É porque eu vou falar de uma galera aqui que sem eles eu não existe o BIM, né, o atleta, né? Sozinho a gente não é ninguém. O pessoal que te apoiou. Primeiramente eu vou agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecer a minha família, né, e uma galera que tá junto comigo. O restaurante Coreto, né, que é aqui de Caxambu, que eu venho todo dia almoçar no restaurante Coreto. Colégio Dom Ferraz, né, que é um parceiro meu que já está há anos, né, incentivando o esporte. Manuel Pedras Maia também, que está muito tempo comigo já. Oca Autoescola, né, que está me apoiando há muito tempo. A quitanda do Wagner, né, que me fornece fruta. Atleta sem fruta também é meio difícil, né. Um cara que eu vou lá fazer uns gelo, fazer as fisioterapia, ele me coloca na gelada de vez em quando lá, né? Eu estudo fisiopédico, né? Mesmo assim, sendo um gelo, né? Mas a gente vai lá. Que hoje está nos honrando aqui com a presença de meio cameraman aqui hoje. Hoje ele tá de cameraman aqui, que eu estudo fisiopédico, né? A padaria do Jamil, que tem pouco mais de 1000. A mais antiga da cidade. Tomo café lá sempre. Padaria Nossa Senhora dos Remédios, também que eu tomo café lá. Padaria Cabo Frio, que é outro apoiador meu. Padaria Lopes. Então vai falar, mas estudo de padaria. Cada dia eu tomo café no lugar, né? Come pão pra caramba. Pão, agradecer um amigo que eu tenho que é médico, mas amigo também, o Dr. Tarcísio, né, que tá sempre comigo pra essas loucuras aí. Tá mesmo. Que ele fala que é umas loucuras boas, né? Ele tá nessas furadas aí. Agradecer o pessoal que tá mudando meu sorriso aí. Daqui uns dias vocês vão ver o BIM de sorrisão aí, que é o Odonto Prime, Caxambu. Então eles estão colocando um sorriso meu, fazendo um trabalho para mim excelente. Né? Agradecer uma loja, uma farmácia de suplementos, que é a Drogaria Chica, né, que tá me apoiando aí há algum tempo já. A Sol e Neve, né, que eu vou lá tomar uns açaí, que a gente precisa também de um açaí para ter energia. Academia Corpus, que eu tô sempre malhando lá. A Giane, da Ozônio Terapia, que é a nossa parceira que tá aí, firme com a gente agora aí. Eu vou convidar ela para fazer uns treinos um dia aí, uns longão. Ela gosta. Falou que corre, vamos ver se ela corre mesmo, né? Diz que corre. O Clube Recreativo Atlético Xambuense, que eu tô sempre lá também, né? Agradecer meu treinador, Renatinho. Renatinho é um cara, assim, fantástico, que ele tá sempre com muita paciência comigo, porque treinar um ultramaratonista, ele ouve dor todo dia, né? Imagina, né? Reclama todo dia. Agradecer o Juninho Mosca, é um cara que, às vezes eu mando mensagem, ô Juninho, edita esse vídeo pra mim, 11 horas da noite. Ele falou, Bim, eu tô meio ocupado aqui, mas eu vou editar pra você, assim, ele manda o vídeo, né? Ele só me chama pra correr, pra filmar ele 6 horas da manhã, aí ele não vai conseguir. Aí é difícil, né? Isso ainda não consegui, mas um dia eu vou conseguir. Quem sabe um dia você consegue. Que eu faça isso. E essa galera aí que tá me apoiando. Agora é muito legal, gente, isso aí, essa questão do apoio, que a gente vive num país que, infelizmente, a gente vê muita coisa aí, muitos atletas, muitas pessoas que poderiam ter sucesso e que não tem apoio nenhum, infelizmente. Parabéns para você aí de Caxambu, que apoia o BIM, que dá essa força para ele. E continue apoiando. Bem, e agora? Deixa uma mensagem. Então, antes de deixar uma mensagem, eu queria mandar um abraço pro meu sobrinho número 1, que é o Federico Abraão. Que é um Os outros vão ficar bravos, hein? Não fica não, porque ele é um atleta também, cara. Aquele cara é meu sobrinho número 1, cara. Federico Abraão. Agora eu vou deixar a mensagem pro Juninho falou aqui. Por favor. Primeiro, acreditar muito em Deus. Segundo, pratica esporte, não esqueçam. Terceiro, não deixe a escola de lado. Não deixe a mochilinha no ônibus. Não deixe a mochilinha no ônibus, que é muito importante. E quando for começar a praticar um esporte, procura um profissional. Não esqueça disso. Não faça por, assim, eu acho que eu tenho que correr 5 horas por dia e descansar o resto da semana. Não, faz isso não. Procura um profissional para poder ele te orientar, pra você sentir prazer na corrida, né? Faça uma alimentação correta. Bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Fantástico. Deus abençoe você sempre. Amém. E pode contar comigo menos 6 horas da manhã, porque aí você já está forçando demais a amizade. Gente, esse foi o ProsaCast de hoje com o ultramaratonista Binho. O cara que quer me tirar às 6 horas da manhã da cama, mas ele não vai conseguir isso.
Uma lição de vida, uma lição de esforço. O cara que podia ter desistido lá na estrada de Cruzilha e não desistiu. E hoje ele é um exemplo do esporte para Caxambu, mundo afora, levando o nome de Caxambu, levando com ele as pessoas que o apoiam. E isso realmente é uma lição, isso é importantíssimo e nunca desista de nada, nada, absolutamente nada. Até o próximo ProsaCast, ser filho de quem? E fiquem com Deus, vida que segue, vamos que vamos. Um abraço.